noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para podermos tratar de tema relacionado muito diretamente com aquilo que vocês têm ouvido até agora com o Dr. Palmer Robertson. Corro sempre o risco, obviamente, ao tratar de um tema que está sendo falado, e eu tentei assistir partes ontem e um pedaço que eu consegui assistir hoje, de ter um overlap. O segundo risco que eu corro é o risco de você já ter lido o livro, você fala assim, não, eu já li o livro, agora eu vou ter que aguentar tudo de novo, não é? E de que para alguns seja então um tema já, uma estrada já batida. Creio que para alguns provavelmente será alguma novidade. Então nós vamos tratar, e vocês têm visto bastante e repetidamente aqui a palavra pacto, aliança, e alguns anos atrás eu percebi que quando as pessoas liam o texto da Escritura e abordavam o texto da Escritura e abordavam a teologia bíblica, havia uma grande confusão entre esses quatro conceitos. Como a lei funciona, como a graça opera, como é que as obras estão relacionadas ao homem e ao crente redimido e como é que isso tem implicações na nossa redenção. Então o que eu vou tentar fazer hoje à noite aqui com vocês é esquematizar essa relação ou a relação desses quatro elementos debaixo do conceito fundamental, que é o conceito que vocês até agora estudaram, que é o conceito de pacto. Então, nos nossos tempos, nós encontramos sim grande confusão, dissociação entre a lei e a graça. Há pessoas que acham que essas duas coisas não caminham juntas. Então, eu faço sempre essa pergunta, em diversos auditórios eu já fiz essa pergunta, e ela tem logicamente uma indução, certo? Mas as pessoas têm essa tendência de responder assim. Olha, a Bíblia tem duas grandes partes. Quais são as duas grandes partes? Antigo e nós temos dois grandes temas, lei e graça. Então a lei pertence e a graça pertence essa é a resposta que quase todo mundo dá. Eu estou induzindo vocês a darem essa resposta, mas ela está errada. Nós não podemos fazer essa relação dessa maneira direta. Para alguns, então, lei e graça são duas coisas que estão em duas partes separadas da Bíblia. O Antigo Testamento, lei. O Novo Testamento, graça. Ok. A própria Escritura diz, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Se o Antigo Testamento é lei, a pergunta fundamental é, como é que alguém no período do Antigo Testamento poderia ser salvo, se ninguém é salvo pelas obras da lei? E se você diz que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça, você está excluindo todos os santos, todos os crentes do Antigo Testamento da salvação, porque não tinha como serem salvos. Ou você vai precisar inventar um outro jeito de salvação, e tem gente que faz isso, né? A gente encontra isso acontecendo de vez em quando. Então há uma confusão muito grande entre o que significa a lei, como ela funciona, e a contraposição que é feita da lei e da graça com aspectos da própria lei que já foram cumpridos. Como é que isso funciona? Houve aqui perguntas sobre os 10 mandamentos, sobre o 4º mandamento. Como é que eles valem para nós? Valem ou não valem? Faço ou não faço? Cumpro ou não cumpro? Como eu faço isso? Okay? Também há aqueles que colocam a graça como se a graça fosse uma provação de Deus para uma postura comportamental subjetiva, aleatória. Isso é muito comum, porque as pessoas acham, bom, a lei não vale mais, já que a lei não vale mais, eu tenho que ter alguma coisa para me orientar a agir, a fazer. E eles então dizem que essa orientação é a lei do amor. Só que a lei do amor, ela não está escrita, porque ela é do amor, sabe como é que é? Você tem que sentir essa lei e você precisa aplicar essa lei nas diferentes situações. Então, você tem aqui a situação, por exemplo,
de uma mulher que foi estuprada. E aquilo um estupro, é uma imensa violação. E então, pela lei do amor, eu vejo essa mulher sofrendo, e no seu sofrimento eu tenho que aplicar o amor sobre ela. E o amor sobre ela, se o desejo dela é praticar o aborto, então, ok, eu pratiquei a lei do amor, eu conduzo-a a quê? A fazer o que é melhor para ela, porque ela acha que aquilo é a demonstração do amor. E é óbvio que há aí uma contradição absoluta, nós não podemos viver disso. Então, essa confusão, ela nos traz problemas de natureza ética. Por exemplo, a chamada ética situacional, que eu não tenho como aplicar a verdade como um princípio geral, eu tenho que aplicar a verdade em situações específicas, e essa aplicação da verdade a situações específicas, ela muda de situação para situação. Então isso é um problema quando não entendemos. Isso gera a relativização moral, isso leva à incerteza sobre nossas posições teológicas. Eu não sei o que é certo, eu não sei o que é errado, porque pode mudar de uma situação para outra. E é interessante ver que os cristãos então começam a engolir esses argumentos, eles começam a absorver esses argumentos como se deles fossem, porque eles não têm uma palavra de Deus firme para basear a sua posição. Não, quem sabe pode ser ou pode não ser. E aí então hoje a gente vive, nesse mundo de pressão de grupos minoritários, e a nossa cultura vai sucumbindo a essas pressões cada dia mais, cada vez mais, e a gente se encontra em situações muitas vezes até embaraçosas ou perigosas. Então a grande pergunta é como é que nós vamos estabelecer a nossa base teológica para ter uma posição ética. Esse é o nosso ponto, porque se for a ética do amor, a pergunta é ética a quem? Volto então ao primeiro exemplo, ao amor a quem? Eu tinha envolvido pelo menos 2 personagens na situação da mulher que havia sido estuprada. Não é o estuprador e a mulher, é a mulher e o bebê. E agora, se eu mostro o amor a ela, eu tenho que não mostrar o amor à criança. Mas aí o relativismo já tomou conta. Aí eles dizem, não, mas não é uma criança, não é um bebê, não é um ser humano. E isso não tem fim, A gente vai chegar a um ponto infinito nesses debates, porque nós não temos uma base. Mas então nós não temos só problemas éticos, nós temos também problemas que são de natureza teológica, como eu já levantei. A pergunta é, houve salvação no tempo do Antigo Testamento? Então, por exemplo, Moisés foi salvo, Davi foi salvo, quem mais? Temos tanta gente, como é que eles obtiveram a salvação se o Antigo Testamento era meramente ou simplesmente o tempo da lei? Ah, não, é porque eles cumpriram a lei. Opa, calma lá, eles não cumpriram a lei. Eles não conseguiram cumprir os 10 mandamentos. Aliás, a Escritura é muito, digamos assim, clara em apontar de todos esses nossos irmãos os seus pecados, as suas falhas, o fato de que eles não conseguiam cumprir a lei. Mas a gente crê que eles são nossos irmãos, e se você for lá a Hebreus capítulo 11, você vai encontrar a galeria da fé, e ela começa exatamente com o nosso irmão Abel, mártir, morreu por causa da sua fé, e ela continua passando por todos aqueles santos que são um exemplo pictórico de milhares e milhares que ao longo da história da redenção foram salvos. Eles são apenas alguns exemplos que nós temos e que aparecem na própria Escritura. Muito bem. Se houve salvação, então, como é que eles foram salvos? Como é que aqueles crentes daquele período chegaram, obtiveram essa salvação? E aqui então é que nós caminhamos para as nossas respostas dentro do arcabouço da nossa teologia reformada, que é uma teologia o quê? Pactual, uma teologia da aliança. Então como é que a gente enxerga essas coisas na teologia reformada? Em primeiro lugar, primeira coisa,
A graça de Deus é operante tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós acabamos de ouvir aqui o Dr. Robertson dizendo, o pacto mosaico era um pacto de obras. Qual foi a resposta? Não, o pacto mosaico era um pacto de graça. Ô papai, mas pastor, eu estou na igreja já faz 30 anos e nunca ninguém tinha me dito isso. E eu sei, porque eu já ouvi pessoas falando exatamente isso para mim. Eu estou na igreja há tantos anos, nunca ninguém me explicou que aqueles pactos do Antigo Testamento eram pactos de graça. O pacto abraâmico é um pacto de graça, o pacto noaico é um pacto de graça, e até esse pacto que o Dr. Robertson estava explicando aqui no finalzinho, que é quando Deus fala com a mulher, e fala com a serpente, depois fala com o homem, a gente olha para aquele texto de Gênesis capítulo 3, e a gente vê ali uma série de maldições. Não, ali não é uma série de maldições, ali são algumas maldições específicas, e a grande maldição da morte sendo o quê? Mitigada, sendo segurada por Deus, para que eles não recebessem a plenitude da maldição, porque Deus proveria um outro que receberia aquela maldição no lugar deles. Então, a graça e a lei, na verdade, não são excludentes. Na verdade, a graça e lei cumprem papéis fundamentais, estabelecidos por Deus, entretecidos por Deus. Aliás, a reverenda Ageu leu aqui o subtítulo do meu livrinho, né? Ou Lei é Graça. Isso aí nasceu de uma situação, quando eu estava lançando o livro, veio um pregador falar no Encontro da Fé Reformada, lá em Goiânia, e ele veio falar sobre graça, e eu estava traduzindo Dr. Brian Edwards, e no meio da tradução ele falando sobre graça, e lá para as tantas ele fala assim, porque está cheio de livro aí, escrito com o nome de Lei e Graça, isso está errado, né? A minha cara, né? Eu lançando um livro chamado Lei e Graça. O povo na igreja riu, obviamente, né? Eu conto isso no prefácio da segunda edição do livro, porque na verdade a lei é graça. Então o subtítulo, ou a lei é graça. Imagina a lei de Deus, queridos, que me faz conhecer a vontade do meu Pai, de maneira que eu possa agora fazer a vontade dele e agradá-lo, porque eu quero agradá-lo. Imagina um pai que ele até gosta do filho, até ama o filho dele, mas ele é um pai carrancudo, sisudo, de cara feia, e esse filho vive tentando agradar esse pai, mas o pai nunca fala para o filho o que lhe agrada, e tudo que o filho faz, ele olha de cara feia. De novo, você só faz porcaria, de novo, você só faz coisa errada, de novo, você só erra, e esse filho nunca sabe o que o pai quer, porque esse pai não expressa a sua vontade. Agora imagina se Deus não expressasse de maneira objetiva, articulada na sua palavra a sua vontade. A gente ia fazer o quê? A gente ia ficar rodando em círculos, tentando agradar a Deus de um jeito que não tem jeito, cegos, e Deus ia ficar lá no céu. Aí vem aquela figura medieval, né? Mandando raio na cabeça da gente, e pegando a gente, por quê? Você faz bobagem. Então nós precisamos entender que a lei, ela cumpre um papel fundamental em nos ensinar a vontade do nosso Deus. Nós temos que almejar, dizer como os salmistas: Senhor, quanto eu amo a tua lei. Senhor, a tua lei, os teus juízos, os teus mandamentos são doces, eles são como mel, eles são valiosos, eles valem mais do que o ouro. É um aprendizado, e nós aprendemos isso pela lei de Deus. Lá para as tantas, então, agora você deve estar pensando assim: mas pastor, eu leio minha Bíblia, o senhor acha que eu não leio? Não. E tem uns textos lá que eu não estou entendendo. Então o primeiro talvez seria Jesus nos falando, ou aqui no caso João Batista, na verdade, no capítulo 1 de João. A lei foi dada por intermédio de Moisés,
A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor começou dizendo que lei não era do Antigo Testamento mas não é isso que esse texto está dizendo. Às vezes a nossa leitura apressada ou descontextualizada do texto da Bíblia nos faz caminhar para essa percepção rápida, porém errada. Rápida, porém errada. Mas tem um outro texto, o Senhor está dizendo que não é isso, mas, por exemplo, e o que Paulo falou lá em Romanos? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o que o Senhor está querendo dizer? A lei era no Antigo Testamento, eu sou do Novo, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. O texto anterior falou que a lei veio por Moisés, a graça veio por Jesus Cristo. Eu estou na boa, aqueles caras lá que tiveram problemas. Ou quem sabe outro texto de Paulo em Romanos, quando o apóstolo diz assim, o fim da lei é Cristo. Está vendo? A lei já acabou, pastor. É o fim, já era. E nós não fazemos a exegese correta do termo, não entendemos que o fim aí é finalidade, a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê, e nós acabamos com ideias problemáticas. Entretanto, outros textos da Bíblia vão apontar um caminho diferente se forem bem compreendidos, se forem bem avaliados. O apóstolo pergunta, por exemplo, em Romanos 3, o mesmo livro que apareceram as outras citações: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. A gente faz o quê? Nós confirmamos a lei, nós confirmamos a verdade da lei, nós confirmamos o valor da lei. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Jesus falando em Mateus capítulo 5, ele pega vários dos mandamentos e ele aplica de maneira direta, dizendo: eu vim cumprir todas essas coisas. Ou, por exemplo, você vai enxergar lá em Hebreus, não é? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Isso é verdade. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então o autor de Hebreus estava dizendo que aquela lei do Antigo Testamento era uma lei que pela prática o homem não conseguia cumprir de maneira plena, completa, total a vontade de Deus. Porque aqueles sacrifícios, eles eram uma mera representação. Calvino comenta esse versículo dizendo: sob a lei foi apontado em linhas rudes, imperfeitas, o que no Evangelho é demonstrado em cores vivas, graficamente distintas. Para ambos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, Cristo é exibido. A mesma justificação, a mesma santificação, a mesma salvação. A diferença está apenas na maneira de pintar ou de demonstrar. Então eu queria que graficamente você olhasse comigo aqui agora, para entender essas distinções. Vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que esses traços aí, eles são uma representação da chamada história da redenção no Antigo e Novo Testamento. Então eu tenho o Antigo e o Novo Testamento e eu teria então essa ideia básica. No Antigo Testamento eu tenho a lei, no Novo Testamento eu tenho a graça. Essa é uma visão comum, essa é uma visão corrente. Algumas linhas teológicas já mencionadas aqui, elas têm essa ideia, elas têm essa concepção, mas na teologia reformada nós não entendemos que essa seja a maneira de abordagem da teologia bíblica. Na nossa teologia bíblica, nós não mantemos esse conceito de distinção absoluta entre os dois testamentos, onde num eu tenho lei, obras e julgamento, e no outro eu tenho evangelho, graça e salvação. Essa visão, ela cria em cima da Escritura uma ruptura, uma desunidade, uma desarmonia, que faz com que nós tenhamos problemas de entender a Bíblia como um todo, Por isso é tão importante o estudo da chamada teologia
bíblica. Teologia bíblica, ela nos dá uma abordagem, uma maneira de enxergar a unidade das Escrituras de uma forma muito singular. Então, na visão reformada, que nós chamamos também de uma visão pactual das Escrituras, nós enxergamos esse conjunto de coisas dentro de uma unidade, não que haja determinados elementos no processo e na relação de um com o outro, que não tenham ruptura. Elas têm ruptura de forma, existem descontinuidades, mas existem muitas continuidades. Então agora eu quero mostrar para vocês um outro gráfico para tentar esclarecer esse conceito dessas duas relações entre lei, graça, obras e a própria maldição da lei e a salvação que nós temos. Vamos colocar aí de novo a nossa linha da história da redenção. Então imaginemos que, de novo, o gráfico representa aquilo que nós temos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, e toda a história da redenção. Deus, desde o princípio, no começo da Escritura, Ele estabeleceu lei. Ora, onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso nos primeiros capítulos da Bíblia. Por exemplo, a primeira vez que aparece um conceito de lei na Bíblia, está exatamente na bênção de Deus sobre os nossos primeiros pais. Se você for lá, o texto lá diz assim: Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai. Esses verbos estão em que modo? Imperativo. E é verdade que, ao mesmo tempo em que Deus dá ao homem a capacidade da fecundidade, Ele abençoa o homem com todos esses elementos, Ele ordena o homem fazer essas coisas. Ele dá ao homem a capacidade da fecundidade e Ele ordena ao homem que tenha filhos, que ele encha a terra, que ele sujeite, e tudo no imperativo. A lei de Deus, ela aparece no primeiro capítulo da Bíblia, e ela vai aparecer muitas outras vezes. Ela vai aparecer também no capítulo 2 várias vezes. E no capítulo 2 existe uma lei que nós chamamos de lei restritiva. O texto da Escritura diz que Deus colocou no jardim árvores, e que no meio do jardim havia duas que são nominadas de maneira específica. Nós costumamos dizer na teologia que elas têm um valor sacramental. Elas representavam uma realidade celeste, uma realidade espiritual, e uma representava a vida, e a outra representava a morte, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou o quê? Dr. Robertson acabou de fazer isso, de dizer isso: dessa árvore certamente não comam, porque certamente vão morrer. É lei. A lei está no capítulo 1 da Bíblia, a lei está no capítulo 2 da Bíblia, a lei está no capítulo 3 da Bíblia, quando ela é quebrada pelo homem. O fato é que a lei de Deus foi estabelecida no jardim, e desde o jardim aquela lei existe e continua a existir. Então, se alguém te perguntar assim: eu não entendo, por que vocês aí na religião de vocês ensinam que pessoas vão para o inferno? É por causa dessa lei, porque essa lei foi quebrada e o homem continua a quebrá-la. Então, as primeiras leis que foram dadas por Deus no jardim, elas continuam valendo. Não se engane. Tem umas que a gente gosta mais, tem umas que a gente gosta menos, mas elas estão valendo. Muito bem. E agora? Essa humanidade criada por Deus, como é que ela pode se salvar? Em qualquer tempo, no tempo do Antigo ou no tempo do Novo Testamento, já que depois da queda, toda a humanidade está encerrada debaixo da maldição de uma lei. Como é que alguém pode ser salvo? Lá atrás ou aqui na frente?
é quando então nós dizemos que surge, que Deus aponta para essa raça que está debaixo da maldição da lei. Deus aponta aquilo que nós chamamos ou de pacto da graça, ou de pacto da redenção, depende da maneira com que diferentes teólogos vão abordar essa teologia. O que esse pacto da graça faz? Esse pacto da graça, ele serve agora aos crentes e não a toda a humanidade. Ora, quem são os crentes? São gente que é parte da humanidade toda, mas que ouviu a mensagem do Evangelho e creu. Por que é importante você fazer essa distinção? Por que ela é tão necessária? Porque o homem, desde o princípio, foi criado para crer. A gente acha que fé é uma coisa posterior, que Abraão não é o pai da fé, então a fé só deve existir depois de Gênesis 15, né? Nada disso. A fé era algo a ser exercitado pelos nossos primeiros pais, por Adão e Eva, e depois seus filhos, Caim e Abel, e assim por diante. Ora, como a gente sabe disso? Deus disse, olha, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Aí apareceu o famoso capiroto, o capeta, Satanás, dragão, tem vários nomes, não é? Ele aparece na história, e ele fala assim, olha, você não precisa crer desse jeitinho que Deus falou. Não precisa crer desse jeitinho. Ele está tentando enganar vocês. O que o homem, quando aceita a opção de Satanás, a opção da serpente, o que ele faz? O que é aquilo? Aquilo ali chama-se incredulidade. Ele não creu no que Deus disse, e o pior, ele creu no que o capeta disse. Mas o homem, ele foi criado para viver por fé desde o jardim. E aí então, debaixo agora existem desse pacto de graça, desse pacto da redenção, existem aqueles que depois da queda passam a crer. Esses são chamados de crentes. Em outros lugares da Bíblia são chamados de povo de Deus, de santa assembleia, de santos e assim por diante. Ora, esses crentes, eles estão debaixo da lei ou não? Hã? Crente está debaixo da lei? Hã? Claro que o crente está debaixo da lei. Porque se o crente não estivesse debaixo da lei, aí liberou geral. Você pode quebrar todos os 10 mandamentos todos os dias. Oba, hoje é dia de adulterar. Uhul! Hoje é dia de mentir. Oba, hoje é assim que o mundo vive. Mas nós estamos debaixo da lei de Deus. Mas então qual é a nossa diferença? Nós não estamos debaixo da maldição da lei de Deus, porque nós fomos livres dessa maldição por uma obra de alguém que a fez no nosso lugar. A gente tem que ser muito claro sobre isso. A gente diz assim, a salvação é pela graça e não é pelas obras da lei. Porém, entretanto, é importante qualificar. Porque eu não sou salvo pelas obras da minha lei, ou da lei as obras que eu faço debaixo da lei, porque eu não consigo cumprir a lei. Mas eu sou salvo sim por obras, mas é a obra de Cristo. Cristo fez uma obra, Ele cumpriu a lei, Ele teve fé. Já pararam para pensar nisso? A gente às vezes imagina o verbo encarnado de Deus de uma maneira, quem sabe, docética, não sei, os termos todos aí da teologia histórica, mas o fato é que a gente imagina que Jesus não precisava exercer fé. Ele não só tinha que exercer fé, ele tinha que orar. Ele tinha que chorar diante do Pai. Tinha uma coisa só que Cristo não precisava fazer. Ele não precisava se arrepender, porque nunca pecou. Mas até isso ele resolveu para nós. Porque nós lemos no Evangelho que ele foi batizado com o batismo de João Batista. E o batismo de João Batista era um batismo para
Para quê? Ele estava trabalhando por você. Ele estava trabalhando por você. Ele estava trabalhando por mim. Então, vamos fazer aqui um primeiro resumo dessas coisas. Primeira coisa, a lei foi dada ao homem no contexto da criação, antes do pecado, e mesmo antes de ser registrada e reconhecida como escritura, já havia lei. Nossos primeiros pais tinham lei, e não era uma lei escrita, pelo menos que a gente saiba. Então, tira essa ideia de que a lei de Deus é um evento pós-queda, uma coisa pós-queda, ok? Segunda coisa, nós podemos afirmar que a lei de Deus, dada antes da queda, ela tinha uma função orientadora. Você precisa saber como você vai viver diante de Deus, e Deus é um Deus verbal, Ele é um Deus articulador, Ele é um Deus falador, Ele fala o que Ele quer. Por isso os servos de Deus em contato direto com Ele eram instruídos sobre como deveriam viver de acordo com a sua vontade no contexto do pacto. Eu não sei se o Dr. Palmer Robertson vai chegar a esse ponto, entre amanhã, depois ele fala também, na sexta, então amanhã, em falar dos chamados mandatos da criação de Deus. É a lei de Deus dizendo como o homem deveria viver. Então, dentro do contexto do pacto, Deus nos diz o que Ele quer para nós. Isso serviria para que o relacionamento pactual e o conhecimento do Criador por parte da criatura se expandisse, de maneira que o Senhor fosse glorificado e o homem pudesse ter plena alegria em servi-lo. Primeira pergunta do catecismo, a única que os presbiterianos conhecem. Qual a pergunta 2? Terceiro ponto. A obediência à lei estava associada à manutenção da bênção pactual. Então é isso que nós vamos chamar depois de pacto de obras. É um pacto inicial estabelecido por Deus. A não obediência a essa lei, a esse pacto de obras, estava associada à retirada da bênção e à aplicação da maldição. O ser humano, desde o princípio, conheceu os propósitos de Deus através da lei, e uma vez tendo quebrado a lei, torna-se réu da lei e recebe a condenação clara proclamada pelo Criador. No dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Não tem outro caminho, a não ser que Deus seja o provedor de outro caminho. Quarto ponto importante de reconhecer é que a lei foi dada ao homem de maneira cumulativa. Deus deu alguma lei, aquela lei era suficiente para que o homem conhecesse a vontade de Deus naquele momento, naquele tempo, e ela era dada com a antecedência necessária para que o homem, conhecendo, pudesse obedecê-la. Mas é óbvio que ao longo de toda a Escritura nós vamos receber a lei de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Eu não sei se você já parou para observar, mas o Novo Testamento é cheio de lei, cheio de lei. Muitas leis. Quando você encontra um verbo no imperativo no Novo Testamento, obviamente faça a sua exegese, veja o contexto, veja o tipo de literatura, mas quase sempre é uma ordem, é uma lei. O apóstolo Paulo ele não escreve as epístolas dele dizendo assim: olha pessoal, é o seguinte, se der, se você estiver disposto, então faça morrer a sua velha natureza. Quem sabe, pelo menos no domingo, para você parecer gente boa para os crentes, faz morrer. Nos outros dias você cultiva a velha natureza. Não, é lei, é ordem. Perdoar é ordem, aconselhar mutuamente é ordem. Ter alegria no Senhor. Verbo no imperativo, o apóstolo Paulo ainda confirma, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, se alegra, menino. Já deu essa bronca no filho? Está chorando, não é? Mas é tão diferente a maneira como Deus faz isso conosco, porque Ele nos dá todo motivo de satisfação. E Ele está dizendo para mim: Mauro, não seja ingrato. Eu te dei o meu filho, eu te dei a salvação, eu prometi que
você teria companhia até o final dos tempos. Por que você faz assim? Ah, irmãos, por isso tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É lei, não é assim, olha. Nós temos uma prática nas nossas igrejas que eu acho triste. Eu me lembro uma vez pregando numa igreja na África do Sul. Era o dia da ceia e eu preguei e ministrei a ceia. E eu li e expliquei 1 Coríntios 11. Depois uma mulher veio para mim e falou assim: pastor, o senhor pode almoçar lá na nossa casa? Eu falei, claro, como pastor recusar um almoço? Eu nunca vi isso, né? Então, que pergunta retórica, né? E tal. Mas alguma ocasião especial, pastor, tinha... Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que era isso mesmo. Eu não sei se estou confundindo com o capítulo. Mas ela disse assim, tinha 11 anos que o meu marido não tomava ceia. E hoje ele tomou. Era um líder da igreja. Sabe por quê? Ele chegava na beira da ceia e ele falava assim, essa semana não vai dar não. Eu sou indigno, então eu não vou. Gente, o texto de Paulo, ele dá uma ordem para os crentes. Ele fala assim, o texto de Paulo lá em 1 Coríntios diz assim, olha, se você chegar na igreja e for o dia de tomar ceia, se você estiver se sentindo bem, se tiver tudo legal, se você não tiver brigado com seu marido, nem com seu esposo, nem com seu filho, se você não tiver pecado durante essa semana, então, e se você ainda trouxe a oferta, tem aquela do altar, deixa no altar, vai lá. Então, se tudo isso acontecer, se houver um alinhamento dos planetas, então você toma a ceia. Não. O que o apóstolo Paulo fala? Qual é o modo do verbo? Examine-se, pois, e assim, você não tem opção de não comer e de não beber. Não existe essa opção para o crente. Não existe, gente. É sua obrigação, até porque a ordem clara de Jesus lá no começo foi assim: fazei isso. Opa, não é assim, se der tempo você faz. Não, é imperativo, é lei. Nós temos que fazer e ao nos aproximar da ceia, é nossa obrigação tomá-la. Percebem? O que você tem que fazer para tomar ceia? Se examinar, se confrontar e se comprometer diante de Deus. Deus, olha, pisei na bola, xinguei meu marido, briguei com meu filho, fui injusto com meu chefe, prejudiquei o meu empregado, falei mal do meu professor, isso cabe a mim. Os exemplos têm que ser contextualizados, né? Falei mal da mulher do pastor, falei mal do diácono, fiz isso tudo, Senhor. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor me ordena a participar dessa mesa. E eu não me achego diante dela por causa da minha dignidade, eu me achego por causa da dignidade de Cristo. Então, porque eu estou em Cristo, eu discerno o corpo, e discernindo o corpo eu como do pão e eu bebo do vinho. Deus me alimenta, Jesus Cristo me alimenta. E o meu compromisso é dizer, Senhor, eu não quero fazer essas coisas de novo. Percebem? Nós recebemos essa lei. No Antigo temos lei, no Novo Testamento temos lei. Muito bem, como é que eu tenho que entender essa lei hoje? Como é que ela funciona para mim? Para que ela serve para mim? Como é que essa lei pode me me ajudar a entender, ajudar os crentes a entenderem a vontade de Deus? Será que essa lei pode me ajudar no processo da santificação? Você vai ter que comprar o livro Lei e Graça para saber. O livro foi escrito para responder essas perguntas. Como é que eu posso entender lei? Como é que eu posso entender que eu vivo debaixo da graça de Cristo, dessa aliança? Eu queria mostrar para vocês um último gráfico
a respeito dessa lei, para nós entendermos agora na nossa confissão. A lei foi dada no começo e ela vale durante toda a história. Ela continua valendo. A lei moral de Deus, ela emana do caráter de Deus. Para você acabar com a lei moral, você tem que matar Deus. Diz aí se você consegue. A lei de Deus permanece, ela é eterna. Muito bem. Essa lei, ela emana para nós de maneira exemplificada lá no comecinho da Escritura, por meio desse chamado pacto de obras. Esse pacto de obras, ele está dentro de um contexto maior, que alguns capítulos da teologia vão chamar de pacto da criação. Ela é um teste para o homem dentro do contexto do pacto da criação como um todo. Ali acontece o pacto de obras. O homem peca, a queda vem, o homem é condenado pelo seu pecado, imediatamente Deus inicia aquilo que na teologia nós chamamos de pacto da graça. O capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 8, é a maior demonstração da graça de Deus que nós podemos ver e que se desenvolve, dada ali em forma de semente, até enxergarmos a pessoa, a obra, o ensino do nosso Redentor Jesus Cristo. Mas está lá. Sabe qual é o primeiro rasgo de graça que aparece em Gênesis capítulo 3? É quando Deus volta ao jardim. Ele não precisava nunca mais ter voltado. É interessante, né? Na escritura, a narrativa, às vezes a gente não pensa na narrativa, a gente pensa na narrativa muito como gente, sem perceber todas as suas nuances. Deus é soberano, onipotente, ele não precisava voltar ao jardim, ele não precisava perguntar ao homem: cadê você? Mas Deus procura. Primeiro, Deus volta. Segundo, Deus procura, pergunta onde você está. Em terceiro, quando o homem diz, ele pergunta assim: o que é isso que você fez? Deus confronta. Percebe que Deus estabelece um modelo para a operação da graça, para a nossa vida, para o aconselhamento bíblico, para nossas relações, para os nossos relacionamentos, para a disciplina na igreja. Você procura? Você pergunta? Você confronta? E finalmente Deus propõe o próprio sacrifício. Como é fantástica essa nossa Bíblia, como é fantástica essa nossa revelação, porque ela foi dada por Deus para o seu povo. E aí então emana para nós o chamado pacto da graça. O pacto da graça, Deus aponta Cristo como um novo representante, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E Deus aplica a maldição do pacto de obras na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A criação então, que foi primeiramente representada em Adão, agora os eleitos são representados pelo Filho de Deus, o verdadeiro Adão, o que cumpre. Cristo então nos resgata da maldição da lei, faz Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí então essa maravilhosa história, ela se completa quando na cruz nós recebemos justificação, reconciliação, redenção, propiciação pelos pecados. Como Deus é bom. Como é que foi salvo meu irmão Moisés no Antigo Testamento? Pela graça na cruz de Cristo. Como é que foi salvo meu irmão Davi no Antigo Testamento? Pela graça na cruz de Cristo. E todos os crentes. Aliás, sabe aquelas piadinhas irreverentes que a gente fala que na porta do céu vai estar Pedro? Que ele tem a chave, né? Aquela história toda, aquele negócio. E aqui uma especulação, tá?
quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver 2 Adão. O primeiro que pecou e que foi salvo pelo segundo. Porque a evidência que eu vejo na Escritura é que eles creram. E pela mesma graça que eu sou salvo, eles também foram salvos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.